Olá, eu sou o Dr. Vandilson, médico, trabalho com autismo e essa conversa de hoje é dirigida para algumas mães lá, principalmente do meu consultório, e que com muita recorrência há um questionamento quando eu coloco para a mãe a possibilidade de uma mudança na alimentação da criança com autismo. Isso principalmente aquelas primeiras mães, aquelas mães que começam a ter contato com o tratamento. E uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos é dado um retoque na alimentação, uma mudança que pode ser mais brusca ou mais progressiva. E quando nós fazemos essa possibilidade, trazemos essa possibilidade para a mãe de mudar a alimentação, e aqui eu vou dizer só que a gente, muitas vezes, uma das coisas que nós fazemos com a alimentação é tirar basicamente duas proteínas que elas podem contribuir para um processo inflamatório no trato gastrointestinal da criança com autismo, que é exatamente o leite, e por causa da caseína, e o trigo por causa do glúten. E aí surge a grande dúvida da mãe, o grande questionamento que nós lidamos com isso diariamente, aqueles médicos que propõem essa mudança alimentar, propõem uma mudança no cardápio dessas crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Eu lembro aqui que uma das dificuldades do autismo, eu sempre refiro isso com as mães, é exatamente esse quadro de sintomas extremamente complexo, onde há uma variabilidade muito grande. Você não tem um superposto ao outro, a não ser que eles sejam gêmeos idênticos, mas você tem uma variação muito grande de muitos sintomas, e cada sintoma com uma variação diferente, uma variação de intensidade diferente. E você acaba tendo um conjunto de sintomas extremamente complexos, e daí nós não temos uma conduta só, uma conduta padronizada. Este é um grande problema, porque quando você tem uma patologia, uma doença, uma síndrome, um transtorno, e você tem um tratamento para aquilo direcionado, é muito mais fácil. Acontece que o quadro do autismo é extremamente amplo e complexo. Consequentemente, não vai haver uma só ação no seu tratamento, vai haver várias ações. E aí entra a mudança do cardápio. Imagine uma criança com 3 anos, que 80% da alimentação dela é leite, outro percentual é o trigo, e o médico ou nutricionista chega lá e propõe que ela retire esses alimentos, e aí vem a pergunta: se eu vou tirar o leite, que é o principal alimento dele, o que é que eu vou dar no lugar? E é também uma resposta complexa. O ideal é que essa mãe tenha ao seu lado um nutricionista, para poder trabalhar o dia a dia, um nutricionista que esteja alinhado com esse tipo de alimentação, com essa troca, com essa substituição, porque se ela tiver o apoio de um profissional habilitado naquilo, é muito mais fácil para ela. É como se ela for fazer uma viagem de turismo e ter um guia que vai lhe orientar, facilita muito mais a vida, muito mais. Claro, você pode visitar qualquer cidade sem um guia, pode, você vai também, só que vai ser mais trabalhoso. Então, a primeira coisa que seria uma resposta é: consulte um nutricionista, que ele vai um nutricionista alinhado com essa alimentação, e ele vai lhe dar o dia a dia. Mas qual é a dificuldade? É exatamente a depender da cidade onde a pessoa mora, a depender do nível socioeconômico, a depender das dificuldades e facilidades. Muitas vezes esse profissional é muito difícil de achar,
em muitas situações, ele é impossível, ele é inacessível. Por várias situações, inclusive pela dificuldade de ter, pela quantidade de profissionais habilitados então é por isso que é mais uma dificuldade. Agora, se você não tem um nutricionista, não vai fazer a troca alimentar? Não. Você pode usar as ferramentas, usar as estratégias e você pode. E aí, nós somos nós temos que fazer isso. Porque se você tem uma equipe completa, boa, que a pessoa tem um poder aquisitivo bom, é uma outra história. Mas aqui, eu estou falando com mães que, inclusive mães que às vezes não têm esse conforto e essa facilidade de ter as terapias, e aqui eu estou falando da nutrição. Então, pode fazer a mãe por conta própria? Pode. Existem professores, eu estou me lembrando de um, ele fala: a melhor terapia é aquela que você está à sua disposição. Eu não posso ter uma coisa ideal, né? Mas se eu não tenho acesso a essa... Então, é possível, eu encorajo as mães que ela possa fazer uma troca de cardápio, com apoio, às vezes, das outras mães, com apoio do próprio médico, com apoio da internet, porque na internet é uma fonte muito grande de aprendizado. Quando você quer procurar uma informação, quando você quer procurar um conhecimento, você consegue achar. Então, eu sempre recomendo às mães que, não tendo acesso a uma nutricionista, existem sim maneiras que ela vá procurar maneiras de tal forma que ela consiga uma boa alimentação. Porque, reforço, um dos grandes pilares de dificuldade que as mães têm na maioria das crianças com autismo. Tem alguns que não são seletivos, mas na maioria eles têm uma seletividade alimentar muito importante. E isso tem uma importância no conviver no dia a dia, porque todos nós precisamos nos alimentar bem. A criança com autismo não foge. Muitas vezes a criança que está dentro do espectro, ele tem até maiores necessidades de determinados nutrientes. E como na maioria eles são seletivos, eles restringem o seu cardápio, é uma dificuldade muito grande. E nós temos que compreender essa mãe, não é dar bronca nem brigar: a senhora não fez o que eu pedi, né? Às vezes ela não consegue fazer por dificuldade, mas cabe aos profissionais, principalmente aqueles que estão alinhados com essa mudança de cardápio, esse encorajamento. E o que acontece com essas crianças e as mães que têm isso, sabe? Eles passam períodos onde eles aceitam uma fruta, 2 semanas depois ele não come mais aquela fruta, mas aceita a outra. Às vezes passa algum tempo sem aceitar nenhuma. Então, essa variabilidade vai ocorrer, e as mães precisam estar preparadas para essas ocorrências. Muito depende da idade, é claro, mas você vai fazer o que a gente orienta e aconselha, é que você vai fazer tudo o que está ao seu alcance para ampliar essa aceitação e ter uma nutrição mais adequada. Às vezes eu falo com a mãe que muitas crianças passam meses comendo só 1 ou 2 alimentos, e evidentemente que isso não é bom, mas não tem muita outra alternativa. Ela pode viver desse jeito. É por isso que muitas vezes o médico pediatra lança a mão de suplementos alimentares, de suplementos nutricionais, vitaminas, minerais, exatamente para dar um suporte naqueles nutrientes que estão deficitários. Mas as mães que estão alinhadas, as mães que aceitam fazer essa troca, elas começam a procurar alternativas, e que tem que ter muita paciência. Eu sempre falo que é uma carreta daquelas muito grandes de paciência do dia a dia, para poder ir transformando uma criança com uma alimentação inadequada, ruim, numa criança com uma nutrição melhor. Então, o que ela vai dar? O que eu vou dar no lugar? Você vai dar feijão, arroz, a comidinha de sal.
as verduras, as frutas e a fonte de proteína. E vai alternando. E muitas vezes a mãe fala, às vezes, eu não tenho poder aquisitivo para comprar coisas caras. Na prática não é bem assim, não precisa você ter um aumento de despesa, porque você vai procurar alimentos exatamente que eles são mais acessíveis e mais nutritivos. Então, existe sim possibilidades, né? E há uma certa variação. Você, às vezes a criança não aceita uma coisa, mas aceita outra, não aceita uma fruta, mas aceita outra fruta. Nós temos uma possibilidade muito grande de variação. Nosso organismo ele é muito sábio, a natureza foi muito sábia conosco, que você pode pegar, às vezes, um nutriente e transformar isso em outro. O organismo faz isso. Às vezes ele precisa de uma gordura, ele pega um carboidrato e transforma isso. Então, essa arte... por que a mãe precisa ter essa ideia? Porque ela sempre tem medo da criança ficar malnutrida, e isso é um medo até certo ponto correto e bom, mas ela precisa saber que o organismo tem essa habilidade de transformar fontes, né, naquilo que há maior necessidade. Então a gente sempre tem essa noção de conforto, de encorajamento, para que ela lance mão daqueles produtos que a gente chama mais naturais, menos industrializados, né? E para que ela tenha a finalidade, que é retirar exatamente o trigo por causa do glúten e o leite por causa da caseína, e ela passa a ter uma alimentação mais adequada. Vai curar o autismo com isso? Em absoluto não. Mas o que a gente tem observado no nosso dia a dia é que muitos pacientes, mas uma quantidade realmente bastante promissor, de mães que chegam e falam, olha, mudou o comportamento, mudou o sono, mudou a linguagem, está falando melhor. Claro que são várias ações conjuntas, você nunca vai ter uma ação só, você vai ter um conjunto de ações para que ajude a ter um resultado. E a mudança alimentar, a troca alimentar, um cardápio melhorado, mais direcionado, ele vai evidentemente que contribuir para um bom resultado desse longo caminhar que é a mãe caminhando, tratando seu filho com autismo. E até a próxima.